Palavra diz assim, eu quero ler com vocês. Deus tem dado algo diferente nessas leituras. Eu quero continuar porque tem sido bom. Olha o que diz: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, o capitão, o comandante, aquele que mandava, aquele que tinha poder, aquele que tinha autoridade, aquele que falava vai e as pessoas iam. Capitão, aquele que todo sonhava chegar no lugar onde ele estava, aquele que os soldados almejavam chegar, aquele que era olhado com bons olhos, como exemplo, e também olhado com olhos para críticas. Quando ele tropeçar, ele é o capitão, ele tem que dar exemplo. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor. Senhor com S minúsculo, não é Deus. O Senhor dele, que está dizendo, era o rei. Ele era um grande homem diante do seu rei. Ou seja, poucos podiam entrar à sala do rei. Aqueles que entravam sem permissão na sala do rei, ele era morto. Mas quando você tinha uma legalidade, quando você tinha uma intimidade, quando o rei olhava para você com bons olhos, você tinha acesso livre à sala do rei. Acho que tem gente que já está entendendo nesta manhã. Quando o rei te olha com bons olhos, você tem acesso livre à sala do rei. E aí, ele era um grande homem diante do seu Senhor. E o que é ser um grande homem diante do seu Senhor? Não é a estatura, não é a aparência, mas era o que ele fazia, era o exemplo, era a fidelidade. Talvez nós somos grandes diante do nosso Senhor, não é de se exaltar, mas é de obediência, é de fidelidade. Imagine, será que nós somos como o Senhor fazia com Jó? Olhava e dizia: ali está um grande homem, homem íntegro, probo, que se desvia do mal. Ali, imagine Deus olhar para o inimigo e dizer: está vendo ali meu servo Jó? É um grande homem. O que os céus falam de mim? O que os céus falam do seu respeito? O que os céus falam de nós? Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. Às vezes nós perdemos o respeito. As pessoas não olham para nós com respeito. As pessoas não nos admiram, porque às vezes nos falta testemunho. Quando nós deixamos de dar testemunho, nós perdemos o respeito. Quando nós deixamos de dar testemunho onde nós trabalhamos, as pessoas não nos respeitam. Repara, pessoa que é íntegra. Repara, em uma conversa calorosa, em uma conversa onde os ânimos estão exaltados, aí tem aquela pessoa quietinha, e todo mundo falando, ninguém deixa ninguém falar. Repara se não é assim. Mas aquela pessoa é íntegra. Quando a pessoa levanta a mão para falar, todo mundo, peraí, vamos ouvir o fulano de tal. Sabe por quê? Porque ele é íntegro, porque ele tem respeito, né? Mas aquela pessoa que sai falando pelo cotovelo, sai brigando, ninguém deixa ela falar. Mas quando a pessoa tem respeito, quando a pessoa é íntegra, quando a pessoa tem o respeito, aonde ela passa, a palavra dela tem autoridade. Aonde ela anda, ela não precisa gritar. Lembra aquele ditado que diz, não levanta a sua voz, melhore os seus argumentos? Quem tem respeito, só a presença da pessoa, ela já faz tudo. Eu me recordo, meu padrasto, que tinha tanto respeito e nunca levantou a mão para mim, mas quando ele pedia algo, eu não sabia dizer não. Por quê? Porque o respeito, a presença, a gratidão. Imagine você olhar para alguém e pedir algo e a pessoa fica tão constrangida em dizer não, por conta do seu respeito, por conta do que você é, por conta daquela pessoa que você se tornou. Assim era Naamã. Então o que ele pedia, onde ele chegava, as pessoas davam reverência, não de glória, glorificar, de ser maior, não, porque ele era um homem de respeito. Um homem de respeito. Olha só. Aí diz, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Aí sim, o Senhor com letra maiúscula. Aí nós estamos falando do Todo-Poderoso.
Aí estamos falando do eu sou, aí estamos falando do Criador dos céus e da terra. Aleluia. Mas é interessante, irmãos, olha o mistério aqui, porque por ele, e logo depois Sírios, lá embaixo, por ele, Sírios. Sabe quem eram os sírios? Os sírios eram aqueles que iam contra o povo de Deus. Os sírios eram aqueles que iam contra o povo de Samaria. Eu já preguei quando Ben-Hadad, rei da Síria, colocou lá os soldados na porta da cidade e ninguém podia sair. Sírios não era o povo de Deus. Mas como assim, pastor? Mas Deus, o Senhor, dava livramento para o povo que não era o seu povo, para o povo que ia contra o seu povo. Sabe por que Deus dava livramento? Por causa de um homem. Porque por ele, era mais ou menos assim, estava o povo de Deus, Deus estava com o seu povo, do outro lado estava o sírio. Deus ia destruir os sírios, mas no meio dos sírios tinha um homem. E aí Deus dizia assim: vou dar livramento, vai pela direita, porque o povo de Samaria não vai encontrar os sírios, por causa de um homem. Sabe que eu aprendo isso? Na sua casa, na minha casa, às vezes as coisas não acontecem por causa de um homem, por causa de uma mulher, por causa de uma pessoa. Nos seus familiares, na sua descendência, na sua geração. Você já viu isso? Que a pessoa, o camarada está no crime, está nas drogas, está na bebedeira, aí cai, aí toma tiro, toma um monte, fica lá internado, mas não morre, porque tem uma pessoa de joelho dobrado, orando e dizendo: Deus, salva, liberta, cura, restaura. A pessoa está lá numas religiões adorando o diabo, mas pastor, sabe por quê? Por causa de uma pessoa que está orando, uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que é respeitada, uma pessoa que tem uma boa conduta, uma pessoa que representa a sua família, uma pessoa que representa o seu bairro. E eu vou mais além, dava livramento aos sírios, ou seja, não era só mais a família, era o povo. E olha o poder da integridade, olha o poder de ser justo. Um homem justo livrou todo um povo, porque por conta dele, o Senhor. E o interessante é que esse Senhor, letra maiúscula, que é o nosso Deus, ele procura mesmo nos ímpios, ele procura mesmo no lugar onde estão os desprezados e que ninguém dá nada, ele procura mesmo no lugar onde estão adorando outros deuses, um coração íntegro, um coração verdadeiro, um coração puro e um coração sem mancha. E ele encontrou um homem, um capitão, um comandante, que era íntegro, que era um grande homem perante o seu rei, que era um homem respeitado. Olha só, Naamã, todo mundo fala da lepra dele, eu estou pregando o contrário, eu estou na introdução e por ali vou ficar. Naamã, ele ficou leproso sim, mas ele tinha uma integridade tão grande que diante do seu rei ele era respeitado, diante do povo ele era respeitado, e diante de Deus ele era respeitado. Diante do rei ele crescia em graduação, soldado chegando até comandante. Diante do povo ele crescia em admiração. Quando ele voltava das guerras, das batalhas vencida, o povo jubilava. Eu acho que as crianças, quando brincavam entre si, diziam assim: eu quero ser Naamã quando eu crescer. O outro diz: não, sou eu. Vamos brincar de luta? Vamos. Eu sou Naamã. Não, você já foi Naamã outra vez. Eu sou Naamã dessa vez. Porque todo mundo quer ser Naamã, porque ele era um homem invejável, ele era um homem justo,
Ele era um homem íntegro, ele era um homem respeitado, ele era o cara. Ele era o cara. Só que é interessante, como pode Deus livrar o seu inimigo? Por conta de um homem. Agora eu quero dizer para você que está pensando em desistir porque na casa só você professa a fé. Olha que interessante, não é porque você também está no meio de pessoas, porque tem pessoas que ele não é cristão, mas tem integridade também. Tem pessoas que não é cristão, mas é justo também. Nós não estamos dizendo aqui que o justo é quem é cristão. Ele não conhecia Deus. Ele era dos sírios, e os sírios adoravam outros deuses. Mas Deus olhou mesmo na vida deste homem, um homem íntegro. Ou seja, ser justo, ser íntegro, não tem nada a ver de ser cristão. Ser justo e íntegro é caráter, é da pessoa. Ela tem que ser respeitoso, respeitável. E mesmo assim, mesmo não sendo cristão, Deus olha para aquela pessoa e diz assim: eu vou te livrar, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Sabe por quê? Porque você é um homem justo, porque você é uma mulher íntegra, porque você é uma pessoa justa. Olha que interessante, vamos continuar. Porque por ele o Senhor dera livramento. E olha que diz assim: porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói e valoroso. Outro atributo, valor. Há uma diferença de preço e valor. Tem pessoas que têm preço, se você pagar, está comprado. Tem pessoas que têm preço. Preço do caráter da pessoa. Comprou, se vendeu. Mas aqui não era um homem de preço, era um homem de valor. Uma pessoa de valor não se vende. Uma pessoa de valor não se compra. Uma pessoa de valor não se corrompe. Uma pessoa de valor caminha naquilo que ele entende que é fidelidade. Então ele diz: eu vou ser fiel ao rei. Pode me dar dinheiro, pode tentar me comprar, pode me dar vantagens, mas de uma coisa eu sei: eu não me vendo, eu não me troco, porque eu tenho valor. E olha que interessante, vírgula, aí tem um porém na vida dele. Esse porém aqui é tão interessante, que esse porém ele vai para as nossas vidas também. Porque esse porém coloca uma vírgula antes na história dele. Vai dizendo porém leproso, e depois tem um ponto final. Então a vírgula vai continuando e o ponto final acabou. Então é mais ou menos assim: alguém diz para você assim: olha, mulher trabalhadeira, íntegra, justa, fiel, honesta, de valor. Aí alguém coloca uma vírgula e diz assim: porém. Aí o porém, eles tentam encontrar a sua dificuldade. Mas às vezes essa dificuldade não está por conta de você. A culpa não é sua. A lepra não era um desejo dele, não era um desvio de conduta. A lepra não era algo que saía e fugia do seu caráter, era uma enfermidade. E as pessoas se pegam mais no problema que você tem do que os seus atributos. Para você construir uma casa, demora, mas para derrubar é rapidinho. Porque as pessoas, quando eu disse no começo, via ele como comandante, mas ficava de olho para ver uma brecha, para ele ser destruído, para ele ser colocado para baixo. E esse porém na sua vida, pode ser um desemprego, pode ser um filho que está perdido aí fora. Dói meu coração em dizer, mas eu canso de ouvir pessoas colocando atributos em diversos pastores, mas diz: porém o seu filho é homossexual,
porém o seu filho, sua filha, é isso. O pastor lá, fulano de tal, é pastor há tantos anos naquela igreja, que benção. Porém, e aí começam a colocar sobre as pessoas, sobre aquele pastor, sobre aquela pessoa, um algo que ele não tem o controle, um algo que não é um desvio do seu caráter, um algo que não é um desvio da sua conduta. São os poréns na vida. E os porém da vida acontecem, e nós não temos controle para bloquear, parar esses porém. Nós não temos esse controle. E as pessoas tendem a olhar e lembrar só da parte ruim. Se você chega numa rua e você diz assim: olha, aqui tem um homem que ele é professor de inglês, poliglota, é um mestre, ele é assim inteligentíssimo. Alguém vai dizer: não conheço. Alguém se fala assim: alguém conhece aquele o rapaz, um gordinho careca, todo, lá gordinho careca, lá no final lá, ali é a casa dele. Mas quando você fala lá os atributos, ninguém conhece. As pessoas olham por apelido, por forma estética, por padrões de beleza, por altura. As pessoas olham isso, os poréns. Mas é o interessante que o Senhor, com letra maiúscula, Ele não olha o porém. Porque o leproso era desprezado pela sociedade. Porque o leproso, ele era tirado do arraial. Porque o leproso, ele que é a hanseníase do dia de hoje, não podia estar perto como vocês estão. Ele tinha que chegar perto de alguém e gritar: leproso, com uma capa. Mas mesmo sendo leproso, diante de Deus, era um homem respeitado. Porque Deus não está olhando a enfermidade dele. Deus não está olhando o perfil de beleza dele. Deus está olhando o caráter, o coração, a conduta. Trazendo a aplicabilidade desse texto. Deus não está olhando a sua conta bancária. Isso não chama a atenção de Deus. Deus não está olhando o perfume que você está usando, a roupa que você está usando. Deus não se importa se você é alto, baixo, loiro, moreno, negro, japonês. Deus não se importa com cor, etnia. Não. Deus, a Bíblia diz: eis que veio o tempo e já foi chegada a hora. E o Senhor Deus procura. Se Ele procura, é porque está difícil de achar. Se Ele procura, porque não é fácil achar verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus, Ele está procurando o coração. Deus está procurando o interior da pessoa. E Deus está olhando e dizendo assim: será que tem? Será que eu encontro um verdadeiro adorador? E o interessante aqui, me ajuda Mateus no fundo, é o seguinte, o próximo versículo: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel. Israel é o povo de Deus. Então os sírios estavam na terra de Israel, na batalha, e voltaram para a Síria. Mas quando eles voltaram, eles trouxeram uma menina escrava. Naamã, era de costume isso. Trouxeram uma menina, que por sinal, essa menina, ela fica como uma criada dentro da casa de Naamã. Ela servia a esposa de Naamã. Então ela foi arrancada da sua pátria, arrancada dos seus pais, arrancada da sua mãe, da sua família, ainda jovem. O sonho dela era casar, ter uma família. Mas os sírios arrancam ela de lá na guerra e colocam ela dentro da casa de Naamã, para ela servir e lavar o chão. Mas o interessante desta moça, e aí eu continuo falando sobre conduta, caráter, o que está dentro.
Olha o que a Bíblia diz. A menina estava servindo. Naamã é acometido de uma lepra. Naamã, ele usava armadura. Então, quando ele andava na rua, as pessoas não viam a lepra. Mas quando ele chegava em casa, no espelho, ele tirava o capacete, tirava a armadura, aí ele via que a lepra estava ali comendo. Quantas vezes Naamã chegou da batalha, vindo de Israel, trazendo os despojos da guerra, trazendo escravos, e o povo dizia: viva Naamã, eu quero ser como Naamã. E Naamã jubilava: eu sou o cara. Mas quando ele chegava na sua casa, ele tirava a armadura, ele via que ele não era tudo aquilo. Ele via que aquilo que as pessoas diziam que ele era, na casa dele ele era fracassado, que ele não podia andar na rua sem armadura, porque as pessoas iam ver que ele era leproso. Mas sabe quem viu isso primeiro? Além da sua família e da sua esposa? A menina que lavava o chão de dentro da sua casa, que foi tirada como escrava lá de Israel. E olha que interessante o próximo versículo. E disse esta, a menina, sua senhora: antes o meu senhor, esse senhor minúsculo está dizendo de Naamã, antes o meu senhor, ou seja, Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, que era Eliseu, ele o restauraria da lepra. Então foi mais ou menos assim. Quando a menina lavando o chão, abandonada, arrancada da sua pátria, arrancada da sua casa, olha para Naamã e diz assim: puxa, se ele estivesse lá na minha pátria, o profeta Eliseu iria curar ele. Ela chega na esposa de Naamã e diz, em outras traduções, Oxalá, e essa tradução diz: antes que o meu senhor, que Naamã, fosse até a minha terra, procurasse o profeta, e ele ia ficar curado. Mas eu não quero falar da cura, eu quero falar do interior, do caráter dessa menina. Ela tinha tudo para amaldiçoar Naamã, porque Naamã tirou ela da família. Ela tinha tudo para amaldiçoar a esposa, porque foram eles que o arrancaram lá da sua casa, tiraram o sonho de ser uma mãe de família, tiraram o sonho de um casamento. Mas o interior daquela menina não estava corrompido. Ela não deixou que a ira, a cólera, a mágoa entrasse no seu coração. Sua vida nunca vai prosperar enquanto você amaldiçoa o seu patrão. Sua vida nunca vai prosperar enquanto você amaldiçoa os seus líderes. A sua vida nunca vai prosperar. Pastor, mas ele está sendo tão injusto. Mas seja justo, porque no tempo certo Deus te exaltará. Ela poderia, irmãos, sair dali e falar: agora ele está na minha mão, agora eu sei que ele é leproso, eu vou falar para todo mundo: chefe, está na minha mão. As pessoas dizem que você é valoroso, mas eu sei que você é leproso. Ou deixa eu ir, ou eu falo. Ou me paga, ou eu falo. Imagina, tem crente assim, sabe as fraquezas do chefe na empresa e faz chantagem. Ou faz, ou eu conto para todo mundo, porque eu sei que você é leproso. Você vai ser desprezado, você vai perder o seu posto, você vai perder a sua família, vai ser retirado do arraial. Olha, você vai perder tudo. Ou faz, ou eu conto. Mas não, aquela menina tinha um coração íntegro. Minha senhora, ai quem dera que Naamã conhecesse o Deus do meu povo, porque certamente o Deus do meu povo, o meu Deus, irá curá-lo. É mais ou menos assim na empresa. Patrão, chefe, o dia que o Senhor conhecer Jesus, a sua vida vai mudar.
tudo isso que você está sofrendo, que as pessoas acham que, você anda com carro bom, tem dinheiro, mas quando você chega em casa está depressivo. Quando você chega em casa, você tem que beber bebidas alcoólicas para dormir, você tem que tomar remédio para dormir. Eu estou aqui pobrezinha, levando cafezinho, limpando o chão, mas eu chego em casa, eu durmo. Eu chego em casa, eu tenho sono do justo. Onde eu chego, eu tenho paz. Você quer ter paz? O seu dinheiro não vai comprar paz. Tudo que você não tem não vai comprar paz. Mas eu digo para o Senhor: se você conhecer o meu Deus, a sua vida vai mudar. Porque eu não vou me corromper. Não é a situação que forja o seu caráter. A crise não forja o seu caráter. O desemprego não forja o seu caráter. Não existe a situação faz o ladrão. Não. O caráter está aqui. O caráter está aqui. O caráter está aí. Aquilo que você está vivendo. E aí Deus olha dos altos céus e diz assim: a menina é escrava, mas é íntegra. É escrava, mas tem valor. É escrava, mas é digna. É escrava, mas ama. E no tempo antigo, quando a pessoa amava com todas as forças, o homem trabalhava 7 anos como escravo e depois era posto em liberdade. Mas as mulheres e as crianças ficavam e ele podia ir embora. Mas aquele que amava a esposa, os filhos e o seu senhor, ele voltava e dizia assim: eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos e eu amo o meu senhor. E aí furava a orelha dele e ele passava a ser um escravo eterno e perpétuo. E ele voltava para a escravidão. E as pessoas que passavam olhavam e via ele com a orelha furada, e aí dizia: ali está um escravo por amor, porque ele teve a carta de alforria, ele foi livre, mas por amar ele voltou para a escravidão. Quando as pessoas olhavam para esses escravos de orelha furada, quantos pais que por pouco deixam a casa, deixam a família, mas eram homens íntegros, que diziam: eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, liberdade alguma vai forjar a minha integridade. Muitos iam embora, constituíam novas famílias. Muitos iam embora, tinham novos filhos. Mas a esposa e o filho ficavam lá, escravos. Mas os íntegros diziam: eu sou escravo por amor. Eu sou escravo de orelha furada, porque eu voltei. Que esta palavra alcance guarida no seu coração. Que esta palavra alcance o seu coração. Eu não vou continuar falando dos 7 mergulhos, mas eu disse sobre a integridade de um homem por nome Naamã, que não era cristão, mas Deus dera livramento. Respeitado perante Deus do céu, respeitado perante o rei e respeitado perante a sociedade. Respeitado pelo Todo-Poderoso, respeitado pelo seu líder, o rei, e respeitado pelos seus liderados. Existe um livro que fala o perfil dos 3 reis. Ele fala sobre isso. Um verdadeiro líder é aquele que é respeitado pelo que está acima, pelo seu líder, respeitado pelos seus liderados. Se você é um líder, onde você está? Faça esse pensamento. Aquele que está acima de você te respeita. Aquele que está abaixo de você te respeita. E aí você vai entender que você é um bom líder. Naamã era um excelente líder. E até o Deus Todo-Poderoso que está acima, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, olhava para ele e dizia assim: esse homem é um homem valoroso. Amém? Senhor, a tua palavra está exposta. A tua palavra certamente alcançou guarida em meu coração, e eu estou saindo daqui ministrado por tua palavra. Senhor Deus, eu saio daqui melhor, eu saio daqui refletindo. Eu tenho valor e não preço. Eu sou escravo de orelha furada. O tempo, a ocasião, a crise não forja o meu caráter. Senhor Deus, onde eu estiver, independentemente da minha situação, eu preciso seguir a integridade. E no tempo certo o Senhor me exaltará, porque o coração do rei está nas mãos de Deus.
Senhor Deus, que nesta manhã eu possa sair daqui melhor, que nesta manhã eu possa sair daqui ministrado, que nesta manhã eu possa sair daqui dizendo: este domingo eu estou saindo cheio do teu poder, da tua graça, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.